tá? Mantenha lá o sangue frio. Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Muitas vezes, nós lidamos com pessoas difíceis, pessoas grosseiras, mal educadas, e isso realmente é muito irritante. Mas é essencial ter em mente que nós temos controle sobre as nossas próprias ações, sobre as nossas palavras. Lógico, nós não temos sobre as palavras e as ações do outro, mas nós temos sobre as nossas, e isso muda tudo. Mas você deve estar pensando, Dani, como que eu faço para não deixar que o outro me irrite? Para impedir que a outra pessoa tenha esse poder de me irritar. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Algumas estratégias para separar a pessoa do problema durante as negociações, para não deixar a emoção tomar conta, agir da forma mais racional possível e abrir o caminho para esse diálogo efetivo e a busca da solução. Eu sempre falo, em ter sangue frio, para levar a negociação aí da melhor forma possível. Então, a primeira estratégia é a separação emocional. É importante você reconhecer as suas próprias emoções. E eu falei para vocês em um vídeo sobre um diário pessoal sobre suas negociações, onde você escreve lá como foram as negociações do seu dia e como você se sentiu. Por que isso é importante? Porque assim você consegue reconhecer as suas emoções e isso vai te ajudar a separá-las na hora de você negociar, na hora de você fazer as suas próximas negociações. E é importante também que você reconheça as emoções da outra parte. Se ela está agindo com agressividade, pode ser que ela esteja com medo, por exemplo. Você consegue, à medida que você vai reconhecendo as suas emoções, você consegue começar a compreender e reconhecer as do outro também. E aí, a partir do momento em que você reconhece, você vai passar então a evitar que elas te dominem durante o processo de negociação. Então você vai aprender a reconhecer as emoções para separá-las do problema em si e aí buscar lidar com elas de forma adequada e mantendo o foco na resolução objetiva. A gente pode trazer como estratégia também o método da comunicação não violenta, também chamada de CNV. A comunicação não violenta, ela é um método antigo, que foi desenvolvido por um psicólogo, o Marshall Rosenberg. Eu já comentei com vocês sobre isso em outros vídeos e algumas pessoas já me pediram um vídeo específico sobre comunicação não violenta. Pessoal, ele tá no forninho aqui, ele vai sair. Mas assim, a abordagem da comunicação não violenta, a essência da comunicação não violenta é trabalhar a empatia. Então, a ideia é evitar julgamentos ao outro. É sempre se colocar como um observador da cena. Então, um observador dos seus sentimentos, das suas emoções e dos sentimentos e das emoções do outro, assim como dos interesses, dos seus interesses e do outro, a partir daqueles sentimentos, e evitar, então, críticas pessoais, julgamentos, ataques diretos. O Marshall Rosenberg, ele fala em observar sem avaliar. Tá? Então, essa é a ideia. Lógico que ele é um método, existe um livro, indico que vocês leiam, é muito bacana, muito interessante, conta várias histórias práticas, porque o Marshall, ele foi mediador em conflitos muito grandes que envolviam guerras, disputas de território, conflitos internacionais, políticos. Então é bem interessante que vocês façam a leitura desse livro para entender a partir da prática ali das histórias que ele conta. Mas, enfim, a ideia central é essa, tá? Aplicar a empatia, focando em observar e não julgar. Assim você consegue separar as suas emoções do problema, assim como as emoções do outro também. E aí, a escuta ativa, que nós sempre falamos, ouvir a outra parte verdadeiramente. Por quê? Porque às vezes você escuta a ofensa ou algo que te irritou ali, você passa a não escutar aquilo que é importante na negociação.
né? Que diz respeito propriamente àquilo que vocês estão negociando. Então, é importante exercer a escuta ativa, ouvir verdadeiramente o que o outro tem a te dizer. Apoiar a outra parte. Gente, essa é uma estratégia que, quando eu falo, as pessoas não entendem. Elas não entendem porque elas pensam, como que eu vou apoiar a outra parte? Se eu estou num embate, num conflito, como que eu vou lutar com uma pessoa e eu vou apoiar o meu adversário? Aí é que tá. Você não está numa briga, numa disputa. A outra parte não é sua adversária. Aqui na negociação, ela não é. Ela pode ser sua adversária naquele processo judicial, mas na hora que vocês estão negociando, ela é sua aliada. O seu adversário é o problema. E o problema é algo que vocês têm em comum. Então, vocês precisam se unir para atacar esse problema. Dani, como que eu faço isso? Olha só, existe uma teoria na psicologia que se chama teoria da dissonância cognitiva. O que isso significa? As pessoas, elas não gostam de inconsistência. Nós não gostamos de inconsistência. Nós fazemos de tudo para eliminar uma inconsistência, tá? Então, quando você passa a apoiar o teu interlocutor, ele vai se sentir, de certa forma, coagido a se unir a você e atacar o problema. Por que eu tô dizendo isso? Eu digo isso com um exemplo prático, um exemplo meu, que aconteceu comigo, em que, assim, para encurtar a história aqui para vocês, eu estava negociando um acordo para uma cliente com uma pessoa muito difícil, uma pessoa que não é advogada, tá? Uma pessoa, a gerente de uma loja, porque a questão aí, o problema da minha cliente era um produto com defeito, e essa pessoa, assim, ela não me negou a análise e uma possível troca desse produto. Não, mas ela ficava insistindo muito em posições rígidas. Por exemplo, eu não consigo te garantir uma data, porque eu dependo eu dependo da minha matriz, que não fica aqui, fica em outra cidade. Eu não sei porque a tua cliente tá agindo dessa forma, por que ela tá sendo tão ríspida, eu falei pra ela que vai ser feita a troca, eu não tô entendendo por que ela contratou uma advogada, e por aí vai. Ela sequer me deixava falar, tá? Mas o que eu fiz? Eu me uni a ela. Eu vi que ela tinha posições muito rígidas, que ela era uma pessoa um pouco difícil de lidar, e eu falei o seguinte: olha, fulana, a minha cliente é uma pessoa muito difícil, ela está muito nervosa, ela comprou esse produto, ela queria usar e ela tá muito nervosa com esse defeito e ela fica me cobrando isso todos os dias. Será que você pode me ajudar? Vamos, de repente, você me passa aí, em quanto tempo você acha que vai ser feita a troca? Ela disse, olha, no máximo 1 mês. Aí eu falei, então vamos falar, eu vou falar para minha cliente 3 meses. O que você acha? Aí a gente consegue garantir que essa troca vai ser feita, né, dentro desse prazo. E aí, a partir desse momento, ela sentiu como se eu estivesse realmente ajudando ela. E eu me coloquei nessa posição. Sabe já ouviram essa frase assim, me ajuda a te ajudar? É mais ou menos isso que eu fiz. Eu me coloquei ali na posição dela e ela realmente começou a me ajudar. A troca foi feita em menos de 1 mês, tá? É lógico que eu falei para minha cliente o prazo real, mas eu fiz esse jogo para conseguir que a outra parte me ajudasse. Porque se eu atacasse ela da mesma forma que ela estava me atacando, provavelmente a gente não ia conseguir essa troca, tá? E talvez eu tivesse que ajuizar uma ação e, assim, vocês sabem como funciona. Mesmo que no juizado especial, as coisas são demoradas, elas são custosas, né? Um processo judicial é custoso. Não tem porquê. A gente consegue trabalhar aí com sangue frio e agir da melhor forma possível. Então, quando eu falo em apoiar a outra parte, é mais ou menos isso que eu quero dizer. E essa é uma estratégia excelente para separar as pessoas do problema. Outra questão importante, focar nos interesses. Né? Os interesses são aquilo que realmente interessa. São as verdadeiras necessidades da outra parte.
Quando a gente foca em ofensas, em agressões verbais ali, a gente acaba fugindo do real interesse, a gente acaba fugindo da real discussão na negociação. Então é sempre importante manter esse foco em interesses e tomar cuidado, porque às vezes uma agressão verbal pode vir em forma de uma posição, né? De uma posição rígida que a pessoa está adotando para não demonstrar ali o seu real interesse. Focar também em soluções colaborativas. Aqui, gente, é importante sempre enfatizar para o outro, e eu trago aqui também o apoio à outra parte, né? É importante enfatizar que vocês estão trabalhando em conjunto, como aliados, para construir uma solução conjunta. Então, uma negociação não é uma imposição de uma proposta de acordo para o outro. Não, é uma construção conjunta de um acordo. Quando as pessoas sentem que elas estão trabalhando nessa construção conjunta, isso traz uma sensação de pertencimento maior, um empoderamento e ajuda na relação de confiança entre os dois ali. Então é bem importante que as soluções sejam colaborativas. Quando você está exercendo a tua criatividade ali na negociação, deixe que o outro também fale, que o outro também colabore. Coloque para ele o que você pensa sobre isso. Você concorda? Vamos fazer dessa forma? O que você pensa sobre isso? E vão construindo esse acordo em conjunto. É muito importante isso, criar essa sensação de empoderamento, de colaboração. Também é importante buscar trazer critérios objetivos. Nós já falamos também sobre isso, né? O que são critérios objetivos? Bom, se pautar aí em valores de mercado, em precedentes, enfim. Por quê? Porque esses critérios, eles direcionam a negociação de vocês para um senso de justiça. Esses critérios, eles trazem um senso de justiça. E isso também ajuda a direcionar a negociação para aspectos que sejam tangíveis e imparciais. Então, afasta a negociação daqueles ataques pessoais ou de opiniões que são meramente subjetivas. Outra questão, gente, é separar o presente do passado, né? Então, evita trazer algum ressentimento, algum evento passado para a tua negociação presente. Às vezes, você já negociou com aquele advogado e você teve uma má experiência, né? Ele te tratou de forma agressiva, vocês não conseguiram fechar um acordo, vocês discutiram, mas você precisou falar com ele de novo. Não traga aquela situação para o presente. Se concentre nas questões atuais. É outro processo, é outro momento, você é outra pessoa, você assistiu esse vídeo aqui e você percebeu que você não precisa trazer aqueles problemas para a tua situação atual, tá? Isso vai ajudar a evitar que aquele histórico pessoal prejudique aí a busca por uma solução para o problema de vocês. E você pode sim fechar um acordo com esse advogado. Nada impede, tá? Mantenha lá o sangue frio e procure focar em critérios objetivos, nos interesses, nos verdadeiros interesses dele e separar as suas emoções e as dele do problema em si. Lembrando, né, que essas estratégias que eu trouxe para vocês, elas podem variar, vai depender do contexto e das especificidades de cada negociação que vocês estão trabalhando. Mas o importante é buscar sempre uma abordagem que facilite a separação entre a pessoa e o problema, promovendo então um ambiente propício para a busca de soluções eficazes, mutuamente vantajosas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos, porque juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Muito obrigada e até a próxima!